Já ouviu falar que aquela pessoa é boa tecnicamente, mas tem um comportamento péssimo? Já teve um líder ou um chefe que não sabia lidar com as pessoas? No programa de hoje vamos falar sobre perfil comportamental e a liderança. E aqui nessa bancada hoje estamos com duas especialistas. Primeiro, Dani Egílio, mais uma vez na bancada aqui de parceria comigo. Sim, falando de perfil comportamental da liderança Adoro. hoje. Carreira de mais de 20 anos, eu não vou ficar trazendo seu currículo de novo, mas 20 anos aí sobre comportamento. Não, um pouco menos. Começou depois, mas algo que eu adoro. Tá sendo muito humilde, porque eu sei que só de RH você já tá 20 anos aí de jornada. Sim. O que você percebe brevemente sobre perfil comportamental antes da gente apresentar a nossa convidada e entrar de fato no tópico? Ai, André, aí você fala de uma paixão, né? Eu tenho verdadeira paixão aí pelo perfil comportamental. Eu acho que a gente só consegue, né, se desenvolver e desenvolver o outro a partir do momento que eu me conheço e eu conheço o outro. E para mim o DISC, né, é uma ferramenta poderosíssima, que ela apoia no autoconhecimento e também apoia aí a liderança a conhecer seus liderados, porque eu só consigo desenvolver aquilo que eu conheço. E se eu não conheço, como que eu vou saber extrair o potencial e o talento que ele tem? E alocá-lo aí corretamente dentro das áreas de trabalho, né? Que show! E hoje, nossa convidada de honra para falar sobre comportamento, sobre DISC. Estamos aqui com Mayara Baeza, mentora de carreira, atua com desenvolvimento humano há 10 anos, especializada em DISC, cofundadora da About Me DISC, diretora da ABRH, professora universitária e, nos momentos vagos, cantora, só que ela já falou que não vai dar uma palhinha aqui pra gente. Mayara, super obrigado. Vamos falar de comportamento da liderança hoje? Bora, André, Dani, obrigada pelo convite. É uma alegria conseguir esse espaço para falar de uma paixão que eu compartilho com a Dani, que é o DISC. E sobre cantar é só um sonho mesmo, um talento que eu gostaria de ter, que eu não tenho. Me pediram uma curiosidade, gente. Aí vou fazer o quê? Era um sonho. Agora a gente sobe no palco de outra forma, né? Que é para palestrar, para ensinar. Mas pra cantar, não vim abençoada com esse talento, não. Eu também gosto, mas quem sabe a gente não ensaia e faz um dueto, né? Pois é, eu fico ali na dança, na simpatia, e a Dani canta, sabe? Começando aqui do zero, pra quem nunca ouviu falar DISC, que já imagina qualquer outra coisa aí, que aí a gente aborda a parte comportamental. Mayara, traduz essas letras do DISC pra gente começar esse programa. Bora lá. Existia já uma demanda desde os gregos, lá de 600 a.C., quando eles observavam o comportamento humano das pessoas. Eles pensavam assim, por que as pessoas agem e reagem de formas tão diferentes ao mesmo estímulo? Então aconteceu uma coisa para as mesmas pessoas e uma pessoa vai explodir, enfim, e a outra vai ficar ali tranquila. Relax. Gente, beleza, vamos resolver. E eles não entendiam por que as pessoas agiam assim e começaram a observar com as ferramentas que eles tinham naquela época. E aí, então, desde 600 a.C. começou um estudo sobre o comportamento humano. E aí tem toda uma linha de estudos e eles identificaram, em todos esses anos, 4 padrões de comportamento. Então, todos nós temos 4 estilos de perfil comportamental dentro de nós. Só que o que difere essas letrinhas que eu vou contar o que elas significam? Qual é o nosso perfil predominante? Então, tem pessoas que assumem 2 perfis, que é a forma como ela age e reage diante das coisas sem pensar muito, que é a essência dela, e outras assumem outros perfis. Ai, derrubei Destruindo nosso cenário. Desculpa, gente. A pessoa fala com a mão. Já dá pra ver que eu tenho um influente, né? Já tenho influente. Já destrói, já ficou nervoso. E aí a gente consegue identificar esses 4 perfis comportamentais. Então, nas letrinhas, nós temos o D, que é o dominante, o I de influente, que dá pra perceber que é um pouquinho do meu, que fala até com a mão, o S de estabilidade e o C de conformidade. E esses são os nomes traduzidos aí da metodologia do inglês para o português. Que legal. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar do DISC foi em 2005. Eu trabalhava numa multinacional
E a empresa estava promovendo um treinamento de comportamental para o quadro colaborativo. E eu fui participar. Foi um treinamento de 3 dias para entender o perfil de cada pessoa. Como a gente se relacionava com clientes, eles queriam que treinar pessoal para não entender cada situação. Para mim foi muito confuso. Eu era o mais júnior ali da turma. E todo mundo já tinha, pelo menos, tinha mais tempo de experiência profissional e já tinha, pelo menos, alguma vivência mais relacionada a isso. Para mim foi muito difícil. Eu só fui conseguir entender o que era o DISC no final do treinamento, quando a gente teve que fazer o fechamento ali, né? Mas foi muito legal. Eu me lembro, e acho que se eu puxar, ainda eu tenho esses documentos guardados em algum canto lá em casa. Foi o primeiro contato que eu tive com a parte, entender um pouco mais o comportamental 2005, hein? Ó. Mas talvez de lá para cá, pode ser porque assim, é como a Mayara falou. Nós elegemos aí um perfil como predominante, 2, já vi pessoas com 3 perfis. E aquilo que a gente elege como predominante, ele não vai mudar. Só que eu posso trazer outros perfis de acordo com a minha necessidade. Por isso que eu valorizo tanto o autoconhecimento. A partir do momento que eu sei quais são os meus perfis e aonde eu estou, eu consigo trazer os outros desenvolvendo sem perder energia. Porque o problema, André, é exatamente isso. Fez o treinamento para um time, apresentou, deu lá a ferramenta, né? Mas porque eles tinham um intuito. Não, vamos vender melhor, né? Vamos vender mais, enfim. Mas será que todo mundo ali tinha potencial, talento para venda? Isso é um ponto que a gente, puxando até para treinamento, é duro, né? Às vezes não equaliza ali o nível de participantes, né? Nesse caso, eu era o que estava fora do grupo e teve impacto. Vocês que são da parte de comportamento sabem quanto isso impacta, né? Eu acho que a gente não acredita no tá fora, né, Mayara? Eu acho que pode ter uma readequação. Sim. Olhar para aquele perfil, né? E como que a gente realoca? Sendo um pouco egocêntrico agora, você falou que da evolução, né? De 2005 para cá, eu entendi tanto a necessidade da parte comportamental. A minha cabeça é exata, assim, é binária, aquela coisa que eu já falei mais de uma vez aqui nos programas. É binária, sim e não, então não existe porque você tá triste, porque você tá feliz, porque você tá... O que você tá feliz ainda não acabou, sabe? A pessoa já tá comemorando e eu não entendi isso. De lá pra cá, a evolução foi tão grande na parte comportamental para o André, que eu me dispus a fazer uma formação DISC para poder ir mais a fundo no tema, então eu tenho sim formação do DISC. Posteriormente a isso, eu também fiz uma especialização, um MBA em gestão estratégica de pessoas para falar, agora sim. E hoje, por felicidade, a gente tem essa parte comportamental dentro da empresa, da Multimedia. Então, a gente trabalha isso sutilmente, não como uma empresa de RH, mas a gente tem isso para as nossas consultorias. Que bacana. E eu vejo muito isso que a Dani comentou também, da pessoa certa no lugar certo, né? Sim. O DISC, ele veio muito na minha vida, eu acho que na tua também, por esse trechinho aí que você comentou, de autoconhecimento profissional. Porque muitas vezes a gente faz isso com os nossos times e com a nossa própria carreira, por não nos conhecer. A gente acaba se colocando em situações que não são parecidas com o nosso perfil, com a nossa essência. Você falou que você é mais binário e tal. Eu sou o oposto, né? Meu sonho era ser cantora, como eu contei aqui. E eu fui, por muito tempo da minha carreira, em uma área extremamente analítica, dentro de RH, em uma área burocrática que não permitia que eu explorasse a minha essência, o meu melhor. E aí, o que acontece? Você adoece, você somatiza, enfim, várias coisas acontecem e não tem desempenho. Você até se machuca, consegue se encaixar ali por um tempo, mas não tem crescimento. Você sobrevive, Você sobrevive. E aí eu falo que a minha grande paixão com o DISC nasceu nesse movimento. Quando eu consegui olhar um relatório cheio de dados e gráficos, que não era, assim, nenhum achismo, era ali, de fato, dizendo quem eu era. E consegui mudar a rota da minha própria carreira, eu falei, caramba, o autoconhecimento tem muito poder. É claro que o DISC não é a única ferramenta que possibilita essa jornada, mas ele te ajuda a olhar para você de uma forma diferente e ajustar o caminho. Isso é poderoso para o indivíduo, né, para o empresário, que às vezes está acumulando várias funções e não sabe ainda o que ele faz melhor, para quem ele delega, na hora de contratar.
Enfim, eu sou apaixonada por essa ferramenta. Teve uma ocasião, Mayara, que isso eu acho tão interessante, como você comentou. Eu estava dando a devolutiva para o diretor. Eu fiz um mapeamento de um time de uma empresa e estava dando a devolutiva, né, para os gestores, e teve um diretor. E eu fui explicar o relatório, que é isso que você olha o relatório, né? Ele fala conosco. Eu brinco que os gráficos dançam, né? E você alcança a história, não alcança a história, né? Mas você começa a ver aquele indivíduo na tua frente. E eu fui explicando para ele, né, sobre os perfis. Ele olhou uma hora para mim e falou: Daniela, agora eu entendo, você tirou um peso tão grande das minhas costas, porque ele tinha permanecido 1 ano dentro de uma multinacional. E ele não ficou mais tempo do que isso. Durante todo aquele tempo, ele se culpava. Ele achava o errado da história. Ele achava o errado. Sim. E ele percebeu que ele tinha um perfil e a empresa tinha uma outra cultura, outros valores. Ele demandava muita informação, ele precisava de informação porque o perfil dele demandava isso. Agora vamos ser pé no chão, né? Olhando as empresas no geral, tem muito bom líder fora do seu lugar, né? E tem muito líder ruim também nos lugares que não deveriam. Talvez dar essa mapeada e vamos fazer um jogo de quebra-cabeça, vamos encaixar cada peça no lugar certo. É que às vezes o que pode acontecer, a Mayara, né, que foi também do corporativo por anos aí, às vezes o gestor, ele gosta tanto de uma pessoa e ele acredita que é um potencial talento para fazer, né, um upgrade aí para ele. E quando coloca aquela pessoa lá, será que ele está preparada? Será que realmente ele tinha todo aquele potencial? Será que eu consegui olhar aquele indivíduo e enxergar realmente? Porque daí às vezes você pede, né, aquele bom colaborador que desempenhava um bom papel na função que ele tinha e ganha um péssimo líder. E esquece desse movimento de ruptura, né? Porque enquanto eu sou especialista, eu sou técnico, eu gero resultados pelas minhas próprias ações naquela área que eu tenho domínio. A partir do momento que eu tenho essa ruptura e vou para a gestão, para a liderança, eu preciso alcançar resultado por meio de outras pessoas. E se é uma pessoa que não tem essa habilidade desenvolvida ainda para lidar com gente, ele vai se frustrar. Aí você perde esse bom especialista, perde às vezes um time. Então, por isso que é muito importante olhar para aquele indivíduo de forma completa, né? E tem pessoas que não querem ser especialistas, não querem trabalhar com gestão de pessoas. Eu tenho amigos que falam, eu quero continuar sendo especialista. Sim. Aquela pessoa que está disposta a mudar de posição, tá? Aquela pessoa que é um analista, aquela pessoa que é mais um operacional e quer se tornar um líder, ele tem que mudar o perfil comportamental dele? Eu acho que não mudar, porque quando você olha a sua proporção de 100% ali, é a sua essência, não tem como falar assim, André, você não vai ser mais assim. Pô, é você é desse jeito. Mas aí é trazer a consciência. Tem perfis que têm mais aptidão, mais facilidade para a liderança. Isso é assim, de cara. Outros perfis não têm tanta facilidade. Mas conseguem desenvolver. Mas podem desenvolver. E aí é isso. O quanto eu estou disposto a desenvolver. Sim. Sabendo que vai exigir mais, né? Exato. Ou uma curiosidade que a gente percebe é que a pessoa vai lá responder a pesquisa do DISC ali e fala, nossa, mas só com uns xizinhos aqui você trouxe isso daí. É muito bom. Fala um pouco essa curiosidade para quem nunca... Eu acho que a Mayara já ouviu bastante. Nossa. Eu já ouvi muito. Mas só com aquilo que eu coloquei, você tá falando tudo isso sobre mim, né? Você sabe que naquele exemplo anterior que eu tava citando lá, que eu caí num treinamento que eu tava um pouco desenquadrado da turma, eu fui tentar explicar para um amigo meu de trabalho o que era o DISC, o curso que eu tava fazendo, né, o treinamento. Aí ele falou, mas isso é meio esotérico? Eu falei, não tem nada a ver. Não, tem uma galera que já mistura com signo. Eu falo, então, não, exatamente. Eu falei, não, acho que eu não tô sabendo explicar para você o que é. É isso mesmo. Eu tenho... Hoje eu desenvolvi, então não né? é comum? É comum essa pergunta? Muito comum. E assim, a primeira impressão é muito louco, porque a gente desenvolveu toda a parte do algoritmo da ferramenta, do About.me, desenvolvemos os relatórios, enfim. Então, é tudo muito bem pensado, rola uma estatística absurda. A gente tem engenheiro, tecnologia no time. Então, assim, é pautado, é embasado na metodologia, é muito seguro. Mas
o nosso teste, ele é gamificado, porque a nossa empresa é muito jovem. Então, ao invés de você colocar xizinhos, você coloca emojis. Que se parecem com você. É muito legal. E aí, o pessoal vai arrastando emoji e tal. Daqui a pouco, olha aquele relatório que tá falando da autoestima dele. Sim. Que tá falando da energia, da entrega, de competência. Ele fala, meu, que bruxaria é essa? Que Já bruxaria escutou é essa? isso? Que mistério é esse? Que bruxaria é essa que você fez aqui, Mayara? Não é possível. Você tá falando isso... Você sabe mais Você sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Eu acho que o mais importante, uma pessoa que vai preencher, eu acho que como é um teste, todo mundo fica inseguro em relação a um teste. Sim. E não existe certo e errado. Não. É você. É ser o mais verdadeiro possível consigo mesmo. Né? E a gente chama de teste porque comercialmente ele é conhecido como teste. Mas não é o correto. O correto é uma avaliação, porque teste é muito de certo e errado. E no caso do DISC, é uma avaliação comportamental. Agora um ponto importante. Acabou, extraiu o relatório, fez a devolutiva. E aí, como que falar isso para os líderes das pessoas? Como conduzir o pós-avaliação? Porque eu já percebi nesses anos aí que, tipo, a gente extrai o relatório, lindo, maravilhoso, tô feliz, naquele momento eu tô eufórico, e aí, a partir dali, parece, em alguns casos, que não tem... Os líderes, assim, parece que não... Como que eu posso dizer? Não entendem aquele perfil ainda. Como que é o pós? É uma linha bem tênue, né? Quando você vai fazer devolutiva para alguém. Eu já fiz inúmeras. E, assim, tem pessoas que choram na sua frente. Você acaba descobrindo coisas que talvez não era só do mundo corporativo, porque tá falando da pessoa e traz... Eu falo que o relatório, ele traz coisas sobre você, sobre a sua essência, mas tem uma parte ali que é como se fosse um retrato da sua vida nesse momento. Então, quando você vai fazer um trabalho de desenvolvimento do DISC dentro das organizações, tem que ter um preparo, tem que ter especialista para o gestor entender quem ele é aqueles 3 pilares: eu, o outro e nós. O líder, ele precisa saber com muita clareza quem ele é, depois para entender quem é o outro, e aí sim conseguir trabalhar o nós, conseguir trabalhar o time e a equipe. Então não é simplesmente explica, teu perfil é esse e ponto. Tem que ter uma base, né, Dani? Eu defendo bastante, quando me procuram, muitas vezes querem só nos liderados. E aí, para dar devolutiva para o líder, sem o líder ter participado, né, deste movimento, sem ele entender o que é aquilo. Esse é o ponto que eu queria tocar lá atrás, que talvez eu não consegui colocar as melhores palavras, mas é exatamente isso. Sim, eu acho que ele tem que participar primeiro, né? Eu volto na minha fala anterior. Primeiro eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, aí sim eu acho que o olhar para o outro começa a ter mais significado, porque, primeiro, o que o outro trouxer sobre mim, né, eu vou analisar e falar, não, eu me conheço. Eu posso estar assim, mas eu não sou assim. Então, é ele trabalhando já o autoconhecimento com ele, entendendo aquele relatório. Aí sim, ele fala, puxa, esse relatório é isso, fez sentido para mim? Quando ele vai olhar o do liderado, ele fala, puxa, é isso. É assim que eu tenho que trabalhar com ele, é isso que eu tenho que desenvolver nele, né? Senão fica muito especulatório, né, Mayara? Sim. E aí colocando pessoas em caixinhas, que não é a nossa ideia. E quando você sabe qual é o teu perfil, você consegue acolher melhor o outro, você delega de forma mais assertiva, você dá feedback de forma mais assertiva, porque você entende verdadeiramente como o outro funciona, que não é como você funciona. É diferente. Ô Dani, percebi que até você se sentiu mais na sua casa agora, nesse tema. Que delícia! Mais do que no primeiro que a gente fez aqui. Senti você mais leve, assim, mais opa, agora eu estou no território meu, falando de coisas comportamentais. Sim. Não que o anterior não fosse meu território, está sendo a minha nova casa. Você está em período de adaptação. Exato. Mas é legal, ó. Já sei que eu fiz a coisa certa aqui dessa parceria nossa, da Dani tá me apoiando, a segunda temporada, a primeira eu toquei sozinho. A Dani agora... Ótima escolha. Ótima parceria. Mayara, queria primeiro te agradecer e queria que você falasse um pouco sobre o About Me, um pouco sobre suas redes sociais, um pouco sobre sua
autopromoção aí. Boa, obrigada. De novo, agradeço o convite. Foi muito bom reencontrar a Dani, conhecer o André, o time todo. Quando a Dani me ligou, eu falei, Dani, desafio a gente falar disso em tão pouco tempo. Porque só no telefone a gente ficou assim, horas falando sobre, muito tempo falando sobre. E tem muita coisa para explorar do DISC, né? O About Me é a nossa ferramenta, nós desenvolvemos ela. Tem aí mais de 1 ano e meio em bastidor, algoritmo, enfim. E agora está pronta para ser usada pelos líderes, pelas equipes. Então, é uma ferramenta que está sendo melhorada a cada dia. A partir do About Me, que foi muito estudo para criar essa base, nós escrevemos um livro, eu e meu parceiro Daniel Luz. DISC de A a Z, já está na editora. Então, para o segundo semestre, ele está pronto aí também. Assim que chegar o exemplar, eu entrego para vocês. E assim, a minha paixão com o DISC veio muito da transformação da minha própria carreira, né? Mudou muito a minha própria vida. Então, hoje eu uso o DISC para desenvolver líderes, mas principalmente para desenvolver a carreira das pessoas, para que elas consigam entender no que de fato elas são boas. A gente tem sempre aquele viés de... A gente sabe, e tá na ponta da língua tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Mas e as suas forças? Quais são os seus potenciais? Então, o DISC ele vem muito nesse meu apoio nos processos de mentoria de carreira. Então, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais é @maiarabaeza no Instagram, no LinkedIn da vida. E eu vou ficar muito feliz em colaborar, em compartilhar um pouquinho mais dessa ferramenta e dos meus conhecimentos. Chique demais. Bom. Pessoal, tema sensacional. Se você está precisando entender um pouco mais o seu comportamento, o comportamento da sua empresa, dos seus colaboradores, pode entrar em contato com a Moody, com o Dani, com Maiara, que aqui a gente vai conseguir dar uma solução. E eu queria agradecer a todos por mais esse Moodcast e até o próximo. Valeu!